Fala pessoal, tudo bem? Mais uma segunda-feira falando com você sobre mobilização missionária e hoje a gente vai falar de outro tema. Então, pega aí sua Coca-Cola, seu café, senta aí com a gente e vamos trocar essa ideia. E você não pode deixar de se inscrever no nosso canal para você receber todos os vídeos que a gente tem feito aqui sobre mobilização missionária. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso que você já sabe de todo o YouTube, né? Você já sabe como é que é todo canal de YouTube, então se inscreve lá. Isso aí. Bom, hoje a gente vai falar de viagem de curto prazo, né? Quem aqui nunca falou de viagem de curto prazo? Quem não participou, já pensou em fazer isso com a igreja, com os jovens? Não, vai ser legal, vai dar uma expectativa muito bacana. Depois disso, tenho certeza que as coisas vão mudar. Pois é. Tudo vai mudar, né? Tudo vai mudar. De uma hora para outra. Então a gente quer falar com você que nem sempre é assim, nem sempre é assim. Então, qual é o papo de hoje? Como é que a gente pode fazer uma viagem de curto prazo que dê um resultado positivo? Bom, antes de qualquer coisa, a gente precisa pensar o seguinte: a viagem de curto prazo, ela é uma ferramenta, um recurso que você tem disponível para trabalhar um planejamento. O mobilizador tem que se planejar, tem que criar um planejamento de curto, de médio e longo prazo, tem que pensar além das ações, além dos eventos em si, né? Seja conferência missionária, turmas de missões, escola bíblica dominical, enfim, qualquer outro elemento que você traga para esse caldeirão, você precisa pensar além disso, o que isso vai trazer. E também não só o depois, mas também preparar em determinadas ações, preparar o caminho para trazer esse elemento. Então, viagem de curto prazo, ela vale muito a pena. Nós temos muitas agências hoje que fazem viagem de curto prazo. A base já trabalhou muito ajudando em planejar a viagem de curto prazo de modo que atendesse o campo para onde aquelas pessoas iriam, atendessem com as vocações que estavam indo, quer dizer, dependendo do momento do projeto, trazendo as pessoas e o perfil de pessoas necessárias para que o projeto avançasse. A base já ajudou nisso mais de uma vez, a gente está sempre à disposição para auxiliar igrejas nisso, mas você vai fazer isso direto com uma agência de envio, com uma viagem que ela promova diretamente, você vai juntar um grupo para ir, também é sensacional, dá para fazer algo muito bacana, mas você precisa considerar alguns elementos importantes. Primeira coisa que eu quero dizer para você desse papo é: preste atenção na sua igreja, ou na igreja com quem você vai trabalhar essa viagem de curto prazo. Qual é a visão dessa igreja? Não existe visão nenhuma? Não, alguma coisa tem. Tenta descobrir o que tem. Conversa com a liderança, conversa com o conselho missionário, se tiver um conselho missionário, com o pastor de missões, se tiver um pastor de missões, enfim. Conversa com essas lideranças, conversa com aqueles que já estão mobilizados, ajudando no ministério de missões, ajudando aquelas pessoas que toda vez que você fala, olha, vai ter um café com pastores e tal, ele está sempre junto, né? Conversa com essa turma e perceba o que está no coração dessa turma. Mesmo que seja algo que pareça assim, muito ainda incipiente, muito ainda que não tem muita profundidade, não importa, parta daí, para você pensar na sua viagem de curto prazo. Sim. O que o Felipe está trazendo que é importante a gente pensar é esse envolvimento, né, de forma muito profunda, né, Felipe, da igreja com o que está sendo proposto em relação à viagem de curto prazo. Para que não seja apenas uma ação, né, totalmente isolada da sua igreja que você quer mobilizar. Então, por isso que é tão importante ouvir, por isso que é tão importante envolver a igreja com essa iniciativa da viagem. Para que não seja algo totalmente isolado do que a igreja já está se propondo, do que a igreja já está pensando, do que a igreja já está se engajando. Então, pense que a viagem ela pode potencializar aquilo que já está sendo realizado pela igreja. Não pense que a viagem vai mudar completamente a visão da igreja de um dia para o outro por causa da viagem de curto prazo. Pense que a viagem ela vai ser uma ferramenta, né? Um módulo, algo que você vai estar usando para auxiliar naquilo que já está acontecendo em relação a esse envolvimento da igreja
com a causa missionária. Então pense sobre isso. Não ache que a viagem vai ser a resolução de todos os problemas e não ache que tudo vai mudar por causa de uma viagem de curto prazo. Mas pense em como articular essa viagem de curto prazo com o que está acontecendo já nesse contexto da sua igreja. A viagem de curto prazo, se você fizer algo que estiver em desconexo com aquilo que as pessoas, que eu digo as pessoas da comunidade, estão pensando sobre missões, se estiver totalmente desconexo com aquilo que é a visão, mesmo que ainda superficial, de missões da igreja, você pode ter um problema, mais do que uma solução. Por quê? Porque você vai ter pessoas que vão voltar impactadas, isso é fato. É fato, elas vão voltar impactadas, vão voltar com uma expectativa muito alta, vão querer trabalhar para fazer as coisas acontecerem, na maioria das vezes você tem isso. Porém, se você não preparou a igreja e se tiver desconexo com a visão, elas virão e vão ficar frustradas. E possivelmente vão falar palavras que não vão agregar, quando na verdade você, na construção do mobilizador, você precisa, lembra da palavra que a gente falava aqui, qual era, Suzy? Dos interesses e conciliar os interesses. Ela que trouxe a palavra, ela não lembra, eu dei a deixa para ela, ela não lembra. Conciliar os interesses. Então, se você pensa em conciliar os interesses, você tem que pensar, inclusive, nos problemas que você pode ter no caminho de palavras que sejam ditas que vão atrapalhar, atitudes. Então, você tem que pensar na viagem de curto prazo, no que isso pode causar também. Então, planeje a viagem, pense na igreja, contextualize essa viagem. E aí sim, você vai ter um resultado positivo, eu tenho certeza. Com certeza. Isso que o Felipe está trazendo é muito importante, né? Que você, mobilizador, pense sobre isso. Porque o nosso desejo realmente, né, é ver uma igreja mobilizada, envolvida, né, com a causa missionária. Mas a gente não quer criar tensionamentos, né? A gente não quer criar, né, conflitos. Na verdade, nosso desejo é realmente conciliar, então, todos esses interesses. Então, ter isso bem alinhado vai fazer toda a diferença, porque essas pessoas que vão para essa viagem vão sair dessa viagem tão impactadas que possam ter um terreno fértil na sua igreja, né, que possa realmente abraçar isso. Então, se a sua igreja não estiver, né, conectada com isso e você não trabalhar na sua igreja para isso, né, para que essa viagem só possa potencializar e auxiliar no que a igreja já está se envolvendo, se isso não estiver sendo feito, né, de uma forma bem pensada, a viagem vai mais atrapalhar do que ajudar. Então é nesse sentido que a gente quer que você pense. Então ter um plano, né, pensar no médio e longo prazo, esse é o ponto que a gente queria falar, né, é muito importante para que a viagem possa te ajudar, possa ser um instrumento para te ajudar nesse plano que você já possa estar construindo aí com a sua igreja. A gente já falou isso em alguns outros vídeos, que um dos pontos, uma das características do mobilizador é ser resiliente. Então, às vezes, você vai estar plantando aqui agora, nesse momento, para que uma viagem por prazo possa ser feita daqui a não sei quanto tempo, porque você já está pensando isso de forma muito estratégica a médio e longo prazo. É isso aí. Então, pessoal, vocês estão percebendo assim, que a gente está tentando trazer elementos para vocês que fazem parte muito do dia a dia de vocês. Aquilo que a gente não quer ficar falando aqui de coisas que não façam sentido para todos os mobilizadores que estão dentro das igrejas. E a gente sabe que tem um tempo de cada um. Alguns se dedicam ao tempo integral, outros a uma parte do seu tempo, mas todos querem, esse é o foco, todos querem serem instrumentos para que Deus conecte a igreja com o campo missionário e a gente tenha mais missionários no campo e proclamação do evangelho nos povos menos evangelizados. Por isso a gente está fazendo as 2 semanas um vídeo um pouco mais curto, um pouco mais objetivo, falando questões específicas que a gente tem certeza que você já pensou em algum momento, mas também a gente quer ouvir você. A gente quer que você fale com a gente. Fala com a gente aí nos comentários do YouTube, bota aí pra gente qual é a realidade que você convive, o que você quer ouvir mais aqui, que tipo de história, de elemento, de casos você quer que a gente traga aqui para vocês aprofundarem esse tipo de conhecimento, ou alguma coisa que de repente a gente possa ajudar para você aproximar
de quem você está mobilizando ou das organizações com quem você está mobilizando. A gente quer ter esse contato com você. Então esse contato é via esses vídeos que a gente tem feito semanais, é através da Rede Mobilize, ali a galera que já se entende como mobilizador se conecta lá e a gente pode trocar ideia, mas mais do que isso, responda os nossos chamados, fale com a gente, que ouvindo vocês, a gente vai trazer elementos aqui cada vez mais pertinentes. A gente está aí uma programação, trazer alguns convidados para falar de temas específicos. Verdade. A gente está preparando algumas coisas, o cenário mudou um pouquinho hoje, a gente está testando algumas coisas. Aproveita e fala aí o que você está achando. E a gestão é uma coisa que eu tenho pensado, sabe, Suzy? A gente estava falando aqui tanto, volta e meia a gente esbarra nessa questão de gestão, de planejamento. É uma palavra que às vezes traz um sentido muito técnico, né? Muito processual, mas a gente vai tentar aqui abordar isso e trazer algumas pessoas que a gente entende como referência nessa parte de planejamento e gestão para ajudar você a pensar nisso. Então, coloca aí nos comentários qual é a tua dúvida sobre gestão e planejamento, tá bom? Deus te abençoe, até a próxima. Tchau, tchau, gente.